todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transladados e habitarão para sempre com o Senhor na glória. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso anseio da alma, ver o dia do Senhor chegar e Ele ser exaltado e ser glorificado por todos os homens. Nós vamos orar antes de começarmos a exposição da palavra de Deus, dando continuidade ao texto que nós iniciamos hoje pela manhã. E eu gostaria que antes de a gente tratar sobre esse assunto da oração do Pai Nosso, da agenda que o Senhor entregou aos seus discípulos, nós pudéssemos nos lembrar aqui de algumas pessoas em oração. Acabamos de receber aqui uma notícia para orarmos a Deus, que nosso amado irmão Amaro Neto, né? Nosso irmão Amaro, está internado na Unimed Recife com a hemorragia abdominal. Então vamos orar por Amaro, né? Amaro de Souza. Pedir a Deus por ele. E também lembrar pela Selma, irmã de Suzy Cleide, cunhada de Davizinho, também está enfrentando uma enfermidade muito dura. Lembrar, né, também de Marileide, que vai fazer cirurgias nesses dias aí. Leleide está conosco aí, se não estou enganado, estou vendo lá atrás. Está aí, Leleide, a gente está orando por você. Vamos orar agora, Deus. Lídia também vai começar um tratamento essa semana, segunda-feira. Está orando por Lídia, que está conosco também aqui. O Diogo, sobrinho da Lídia, de Ruth, vai passar por uma cirurgia. E Amaro, vamos colocar esses irmãos diante do Senhor. Eu também queria lembrar vocês para a gente interceder a Deus pelas igrejas do Recife, pela nossa igreja. E vamos fazer de uma maneira diferente agora. Eu queria que, junto da pessoa que você está aqui, de forma serena, silenciosa, a gente pudesse orar a Deus por esses irmãos. Vamos fazer assim, interceder, a igreja interceder a Deus por esses motivos de oração. E depois eu faço uma oração pedindo a Deus que nos acompanhe, que nos assista nesse momento de culto. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, somos o teu povo, Senhor, estamos aqui juntos para levantar nossa voz em oração ao Senhor e a interceder pelos nossos irmãos, por esses que estão enfrentando, Senhor Deus, lutas com relação à sua saúde. Queremos colocar em tuas mãos, ó Senhor Deus, a vida de Amaro, que nesse momento está hospitalizado, precisando, Senhor Deus, da tua graça e misericórdia sobre sua vida.
intercedemos a Deus por ele, pela sua saúde, pela sua recuperação. Sê com Amaro nesse momento agora, Senhor Deus. Da mesma maneira, te pedimos pela vida de Selma, que o Senhor possa ser com ela, com Suzy, Senhor Deus, com a família, dando graça, Senhor Deus, e sustentando e renovando suas forças. Te pedimos pela sua cura, Senhor Deus, pelo seu tratamento. Age com graça naquela vida, Senhor Deus. Nós te pedimos assim, intercedemos ao Senhor pela sua vida. Também colocamos em tuas mãos a vida de Leleide, pedimos a tua intervenção sobre ela, Senhor Deus, que a tua graça e misericórdia possa conduzir o seu tratamento e que ela possa obter vitória e que a sua saúde possa ser restaurada plenamente. Da mesma forma, Senhor Deus, agradecemos ao Senhor e colocamos a vida de Lídia em tuas mãos. Pedimos que o tratamento que ela vai se submeter possa ter sucesso, que ela possa reagir bem, ó Pai amado, e que tudo possa ser redundado em glória para o teu nome. Agradecemos ao Senhor pela tua misericórdia, pela tua graça. Também pedimos ao Senhor pela vida de Diogo, Senhor Deus. Ser com ele nessa cirurgia que ele tem que passar. Ajuda, Senhor Deus, seus pais a cuidarem como tem cuidado de forma tão atenciosa a sua vida. Abençoa, Senhor Deus, esse jovem, para a glória do teu nome. Faça com que a gente possa ver que o Senhor é Deus das nossas vidas, um Deus misericordioso que atende o nosso clamor e a nossa oração. Nós te pedimos nesse momento pelas igrejas daqui do Grande Recife, Senhor Deus, que nós percebemos o diabo vem continuamente atacando essas igrejas. Proteja-nos, ó Senhor Deus, com a tua graça. Dar-nos, colocar as nossas vidas diante do Senhor e sermos vigilantes em oração, sabendo que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando um momento para nos devorar. Guarda a tua igreja, na promessa que o Senhor concedeu, que sobre essa verdade da divindade do Senhor Jesus, o Senhor edificará a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvamos o teu nome por isso. Pedimos a tua assistência nesse momento agora, onde nós abrimos a tua palavra. Senhor Deus, que o teu Espírito nos assista, fale ao nosso coração, ilumine nossa mente, que qualquer pensamento que não seja o Senhor e a tua palavra possa ser tirado do nosso meio aqui. E que toda a nossa atenção, nossa mente possa ser cativa a Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em oração. Cubra-nos com o sangue de Jesus. Lava-nos dos nossos pecados. Fala-nos ao coração. Enche-nos do teu Espírito. Em nome e por amor de Jesus nós oramos assim, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Vamos abrir então nossas Bíblias no texto de Mateus capítulo 6, verso 9 ao 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí Jesus acrescenta dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos falar o coração por esse texto da palavra de Deus. Começamos hoje pela manhã revendo o ensino de Jesus quanto ao pedido dos discípulos de pedir ao Senhor que nos ensine a orar, como temos visto o Senhor orar. Nos ensine a desenvolver uma vida de intimidade com Deus em oração. Os discípulos parece que percebiam a necessidade disso para o seu crescimento espiritual. Esse meio de graça que o Senhor concedeu para que a gente possa crescer em santificação, crescer em santidade, crescer em maturidade. É com a oração e através da oração que nós vamos aplicar na nossa vida aquilo que nós sabemos ser verdade. E o Senhor então os ensina, em primeiro lugar corrige alguns problemas acerca da motivação
E acerca da prática de oração, nós já vimos hoje pela manhã, corrige a motivação de querer orar para ser aprovado pelos homens. Corrige a motivação ou o elemento, a intenção ou o desvio no coração de achar que é pelo muito falar que seria ouvido. E então ensina os discípulos a dependerem da graça de Deus. E aí aplica, não é? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça ou estabeleça a tua vontade na terra da mesma forma como nos céus. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados e nos livre do mal. Há aqui 6 assuntos ou 6 motivos de oração pelo qual o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orarem, a colocar numa pauta, numa agenda de oração com Deus, os motivos pelos quais orar. Então Jesus ensina acerca da oração. Primeiro, a quem dirigimos as nossas orações. Segundo, como orarmos e por que orarmos. Quais devem ser nossas prioridades na oração? Ele começa a tratar desses assuntos. Após ensinar o que evitar, ele falou com quem nos relacionarmos e dirigimos nossa oração. Ou a quem. Jesus estabelece a base teológica que nos motiva a orar. Levantamos vozes ao nosso Pai que está nos céus. É bom que aprendamos isso e tenhamos isso como base das nossas orações. Estas expressões aqui não é uma etiqueta ou um protocolo de oração formal, mas a pura verdade. A expressão nosso ensina-nos que o Deus a quem dirigimos as nossas orações não é um ser distante ou indiferente. Ele é um Deus pessoal, próximo e íntimo. É nosso Deus. Então, essa é a primeira ênfase que o Senhor Jesus dá, ensinando aos discípulos a quem eles dirigem a oração. É nosso Deus, é um Deus próximo, é um Deus íntimo, é um Deus pessoal. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, pela boca do profeta, Deus fala ao seu povo dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Deus sempre manifestou o desejo, o interesse de querer ser íntimo do seu povo, de querer viver a vida do seu povo. Deus se intrometeu na história humana quando o homem pecou e se afastou dele. Ele veio buscar o que era seu. E agora Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles se reportem a esse Deus que é deles, é pessoal, é próximo, é íntimo, é nosso. Também a expressão Pai ensina-nos que Deus é nosso Pai, que nós somos seus filhos, fomos adotados por eles em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, no capítulo 1, diz que nós deveríamos bendizer ao Senhor, que nos proporcionou bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que nós fomos adotados na família de Deus como seus filhos. O homem não é filho de Deus, ele é criação de Deus, ele é uma criatura de Deus. Deus só tem um único filho, que é Jesus. O apóstolo João afirma isso de forma muito clara no seu evangelho, no capítulo 3, verso 16. Diz que Deus amou o mundo, a humanidade, de maneira tal que deu o seu único filho gerado, o seu filho unigênito, para morrer numa cruz pelos nossos pecados. O homem, por natureza, não é filho de Deus, mas a Bíblia diz que ele pode se tornar filho de Deus em Cristo Jesus, por adoção. O mesmo João, no capítulo 1 do Evangelho, diz aos judeus, ao povo de Israel, que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam.
Mas a todos quantos o receberam, judeus e gentios, Deus lhes deu o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o homem em Cristo Jesus pode ser adotado na família de Deus e passa a ser filho adotivo de Deus por causa de Cristo. Então, esse Deus que é nosso, que é próximo, que é pessoal, que é íntimo, é mais do que isso. Ele é o nosso Pai. Ele nos fez filhos por adoção em Cristo Jesus. E isso aponta para o amor de Deus, para a bondade de Deus, que deseja dar o melhor aos seus filhos. Certa vez, Jesus arrazoando com os seus discípulos, estimulando eles a orar e a colocar diante de Deus as suas necessidades, ele diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Então ele arrazoa com isso com os seus discípulos quando o Senhor Jesus os ensina a se dirigir ao nosso Pai que está nos céus. Está pontuando essas verdades. Ele é um Pai amoroso que deseja o melhor para os seus filhos. Por isso nós precisamos chegar diante dele com as nossas necessidades através da oração. E ainda, a expressão nos céus aponta para o fato de que o Deus que é amoroso, que é bondoso e pessoal, é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus, acima de todas as coisas, o Deus onipotente, o Deus que pode tudo, o Deus soberano. Veja só o que uma frase colocada por Jesus nos ensina. O Deus soberano, criador de todas as coisas, que rege o universo segundo a sua vontade, é aquele a quem nós podemos chamar de Pai. É aquele a quem temos uma relação íntima e pessoal com Ele. Esse é o Deus que pode todas as coisas. Esse é o Deus a quem podemos, de fato e verdade, colocar diante dele as nossas ansiedades, a nossa vida, aquilo que inquieta a nossa alma e o nosso coração. O que Jesus está ensinando é que vocês não estão orando, ou dependendo, ou confiando, ou levando a sua necessidade para qualquer pessoa. Vocês estão se relacionando com o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que é Pai de vocês por adoção em Cristo Jesus, e que é nosso, que é de vocês. Então é o Deus íntimo, é o Deus pessoal, é o Deus próximo, é um Pai amoroso, que pode todas as coisas, porque o universo obedece à sua voz. É a esse Deus que vocês são convidados a confiar, a se relacionar, a ter intimidade com Ele. Aprendemos que antes de dobrarmos os nossos joelhos para orar, deveríamos meditar e nos lembrar de quem Ele é. Só assim poderemos nos aproximar dele com a devida humildade, com a devida devoção, com a devida confiança. É o nosso Deus, o soberano, Criador de todas as coisas, Rei do universo. Essa é a introdução de Jesus, para que os seus discípulos se sintam estimulados a chegar diante desse Deus, que apesar de grandioso e soberano e santo, é nosso, é íntimo, é próximo, é Pai amoroso. Ele passa então a orientar os seus discípulos quanto a algum outro tipo de desvio do nosso coração a nos relacionarmos com Deus. Ele fala, em primeiro lugar, das prioridades santas de um cristão. Do verso 9 e do verso 10, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se ou estabeleça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A prioridade das nossas orações deveriam ser as coisas de Deus e não necessariamente as nossas coisas.
E aí nós percebemos já algo a ser corrigido na nossa pauta de oração, na nossa agenda de oração, nos nossos motivos de oração. Porque normalmente, geralmente, oramos mais, nos aproximamos mais de Deus quando estamos em aflição, quando estamos em aperto, quando há alguma coisa que nós temos interesse de decidirmos, de tomarmos uma decisão, de um rumo na vida. Quando às vezes a enfermidade chega junto da nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos queridos, quando alguma surpresa desagradável nos atinge, aí parece que nós intensificamos a nossa vida de oração, por causa das nossas necessidades. Podemos até fazer um teste, né? Pelo que mais nós oramos a Deus? Pelas nossas próprias coisas ou pelas coisas de Deus? Certa vez Jesus chega em Jerusalém e, ao observar a prática religiosa e comercial dentro do templo, da área do templo, ele fica indignado no seu coração, porque aquilo se tornou um comércio. Porque as pessoas vendiam animais para fazerem sacrifícios, vendiam objetos da religião ou do culto. E Jesus ficou indignado no coração e pegou um cipó, um pedaço de pau e saiu destruindo todas as barracas de venda de animais e de pombinhas e de adereços para o culto. E certa vez ele falou na sua indignação que o zelo pelas tuas coisas me consomem. Interessante, ele era blasfemado, ele era maldito pelas pessoas, ele era injuriado, e isso não lhe inquietava a alma, isso não lhe causava indignação. Quando atingia os seus direitos, ele se aquietava, ele se calou como um cordeiro mudo e foi levado ao sacrifício sem abrir a sua boca. Mas quando ameaçavam, quando atingiam, quando denegriam a imagem de Deus, o seu Pai, ele se indignava no coração. Porque ele diz, o zelo pelo teu nome, Senhor, o zelo pela tua casa, pela tua causa, me consumirá. E às vezes eu fico pensando em nós como cristãos, na minha própria vida, na sua vida, na vida da igreja. Vivemos num país onde as coisas de Deus são tratadas com desdém, com gozação. Vivemos num país onde as próprias leis do nosso país distorcem as verdades de Deus e os valores de Deus, da família, da conduta humana, da ética, da moralidade. E muitas vezes nos acostumamos com isso, isso não nos causa qualquer indignação. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios na nossa pátria. E isso não nos causa nenhuma indignação. E o que o Senhor Jesus está tentando ensinar aos seus discípulos é que a prioridade da vida deles deveriam ser as coisas de Deus, e não as suas próprias coisas. Agora, quando de alguma forma o nosso direito é vituperado, quando de alguma forma o nosso nome é questionado, aí nós nos indignamos e reivindicamos os nossos direitos. Nós reclamamos, nós pedimos a Deus justiça, porque o nosso nome foi questionado, o nosso direito foi tomado, e aí nós reclamamos. E o Senhor então está dizendo que a prioridade das nossas vidas ou da nossa oração não deveria ser as nossas necessidades, mas sim as coisas de Deus. Não deveriam ser necessariamente as nossas coisas, e sim as coisas de Deus. Três assuntos são colocados aqui como prioridades santas dos discípulos de Jesus. A pergunta deles era essa: Senhor, nos ensine a orar. E Jesus está respondendo a eles. Olha, evitem a motivação hipócrita de querer ser visto pelos homens, e faça isso desenvolvendo uma vida de oração secreta em casa. Você vai aprender
a controlar a motivação falsa de querer ser visto pelos homens lá na sua casa, porque ali ninguém vai lhe ver. E quando você estiver na sua casa, no seu quarto, orando, não ache que é pelo seu muito falar que você será atendido por Deus. Ele atende porque ele é um pai amoroso, um Deus que quer o melhor para os seus filhos, não por causa do seu muito falar. Então confie na graça do Senhor, e não na sua oração, na sua argumentação, na sua força. E quando você for orar, não priorize as suas necessidades, mas sim as coisas de Deus, porque aí ele nos corrige num ponto teológico muito importante na nossa vida. Nós vivemos para a glória de Deus, e não Deus existe para a nossa própria glória. Deus não está a nosso serviço para que a gente possa alcançar os nossos objetivos na vida. Não. Nós fomos criados para servir a Deus e glorificá-lo com a nossa vida. A nossa prioridade deveria ser Deus, sua honra, sua glória. E aí então ele passa a colocar esses três assuntos na pauta das nossas prioridades. Prioridades santas, dirigidas a Deus. E ele diz que, em primeiro lugar, a nossa oração, o nosso clamor, o nosso desejo, deveria ser pedir a Deus que Ele faça o seu nome ser reconhecido, santificado, ou a ideia aqui é glorificado. Ser santificado é ser destacado, separado, visto. O desejo do nosso coração deveria ser esse. E é interessante o que o Senhor está dizendo aqui e nos ensinando a fazer como prática da vida cristã. Deus, o Deus soberano, ele estabeleceu que é através da oração do seu povo que ele iria agir em favor do homem pecador. E o que nós deveríamos querer de Deus e clamar a Deus e pedir a Deus é: Senhor, num país como o nosso, onde os teus valores estão sendo distorcidos, onde a conduta dos homens agridem a tua santidade, onde o teu nome é desdenhado, nós te pedimos, Senhor Deus, não permita que essas coisas continuem assim. Tu és o Deus soberano, age em nosso país, mostra o teu nome, teu ser, tua pessoa, revela para que haja temor, santifica o teu nome em nosso país. Em nossa vida, deveria ser esse o primeiro assunto das nossas orações, a inquietação da nossa alma para que Deus faça conhecido o seu nome na nossa sociedade, no nosso meio, na nossa vida. Glorifica, Senhor Deus, o teu nome. Faz ele conhecido em nosso país. É o Senhor quem tem poder para mudar essa realidade. Nós estamos te pedindo para que o Senhor intervenha, visite o nosso país, mude a realidade das coisas em nosso país. Queremos que o teu nome seja santificado, e não vituperado, e não envergonhado. Exalta, Senhor Deus, o teu nome. Faça conhecido o teu nome. Manifesta a tua glória para que os homens temam o Senhor e reconheçam o Senhor como Deus. Deveria ser essa o primeiro assunto, o primeiro motivo da nossa oração. Querer ver o nome de Deus ser reconhecido e glorificado e santificado em nosso meio, em nosso país, em nossa vida, em nossa sociedade. Orem por isso. Peçam a Deus por isso. Ele, e somente Ele, é a única pessoa que pode fazer isso acontecer. Então, todo avivamento, toda intervenção de Deus na história da nação de Israel no Antigo Testamento e da igreja durante os séculos que nós vivemos, os avivamentos, as intervenções de Deus se deu em resposta a essas orações. Deus coloca isso no coração do seu povo, para que esse povo interceda a Deus e clame a Deus e peça a Deus pela sua intervenção. Santifica o teu nome. Venha o teu reino. Estabeleça o teu domínio na terra, na sociedade humana. É o segundo motivo de oração.
Faz glorificado o teu nome e avance o teu reino, venha o teu reino, o teu domínio sobre nós. Como é que isso pode acontecer na prática? É uma questão de oração, sim. É uma questão de colocar o joelho no chão, sim. Mas o resultado da oração e de um coração inflamado por essas coisas me leva à ação. Jesus vivia para que o nome do Pai fosse exaltado e glorificado. E isso levou ele a ações práticas. Por isso, ele, quando chegou no templo e viu aquela bagunça que estavam fazendo da casa de oração casa de comércio, ele pegou um chicote para derrubar as barracas. Porque ele disse que é o zelo e o desejo pela glória do teu nome que me faz agir. Venha o teu reino. É nós como igreja, como nós vimos hoje pela manhã, viver a nossa vida para fazer com que o reino de Deus avance sobre a terra. É levar o nome de Cristo onde ele ainda não foi anunciado. É plantar igrejas em lugares onde ele não ainda é conhecido. É avançar, fazer avançar o domínio de Deus. É a igreja que foi colocada por Deus como instrumento para que o reino avance, para que o nome dele seja conhecido e glorificado. É interessante a gente observar uma contradição no meio da igreja evangélica nos nossos dias, que os números das pesquisas mostram que o número de evangélicos no Brasil tem aumentado progressivamente no decorrer dos anos. Que chegamos a um percentual que em poucos países do mundo tem de evangélicos. Mas, contraditoriamente, isso não tem trazido nenhuma mudança substancial na sociedade brasileira. Por quê? Porque a teologia que essa igreja evangélica do momento, contemporânea, apregoa, é uma teologia da prosperidade, é que Deus existe para fazer a nossa vontade, é que Deus existe para realizar os meus desejos, é completamente distorcida da agenda que o Senhor Jesus estabeleceu. Nós estamos aqui nesse mundo não para que Deus nos faça felizes, mas para fazermos o nome de Deus conhecido e glorificarmos o nome de Deus. Nem que isso me traga sofrimento. Os cristãos no primeiro século, nos primeiros séculos do cristianismo, pagaram com a sua vida. Não negaram a sua fé em Cristo. Morreram por causa disso. Foram perseguidos e torturados por causa disso. Mas fizeram grande o nome de Deus através do seu sofrimento. Era isso que fazia Paulo e Silas depois de ter levado uma pisa, uma surra, estarem com as costas todas rasgadas de açoites, à noite, meia-noite, na prisão, ainda cantarem louvores a Deus. Por que eles faziam isso? Eles eram masoquistas? Não. O que eles queriam, o que eles sentiam na alma de glória e de alegria era porque eles se acharam dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Porque eles entenderam que a vida deles era para a glória do nome de Deus, nem que isso importasse em sofrimento. Como Paulo diz, eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Ele está sendo anunciado. E a minha prisão traz de alguma forma incentivo a outros para pregarem mais desassombradamente o evangelho de Jesus. Se isso é assim, me gloriarei nas minhas cadeias. Porque o nome do Senhor tem sido exaltado. Não importa a minha vida. O que importa é a glória de Deus. É essa compreensão de que eu estou nesse mundo para fazer a vontade de Deus e não para que Deus faça a minha vontade, que fazia com que a igreja do Novo Testamento avançasse. É isso que Jesus está ensinando. Viva a sua vida não para você mesmo. Viva a sua vida para Deus, para a glória dele. Foi para isso que Cristo veio a esse mundo. Em Adão, nós nos desvirtuamos e optamos em Adão para viver a vida para nós mesmos. Dissemos não a Deus, sim à nossa própria vontade.
Eu não quero depender do Senhor, eu quero viver de moto próprio. Eu quero tomar minhas próprias decisões. Quero ser responsável pelos meus próprios erros. Mas não quero viver na dependência do Senhor. E isso é o pecado que entrou no mundo. O desvio no homem, no caráter do homem é exatamente esse. Ele vive a sua vida independente de Deus. E viver uma vida separado de Deus ou independente de Deus é caminhar para a morte. A vida, a felicidade, a plenitude de alegria e de satisfação é decorrência de uma vida debaixo do Senhor, próximo ao Senhor, em obediência ao Senhor. Mas o homem não entendeu isso e preferiu viver a vida longe de Deus de forma autônoma. E é esse o meu pecado, e é esse o seu pecado. Que muitas vezes, mesmo crentes regenerados, nos pegamos vivendo a vida para nós mesmos. Nos pegamos orando a Deus, vindo à igreja, mas com a intenção escondida na alma de que estamos fazendo isso para que Deus abençoe a nossa vida. Abençoe os nossos projetos pessoais, abençoe a nossa família, abençoe os nossos negócios. Fazemos as coisas na intenção de que Deus nos abençoe. E não usamos aquilo que Deus nos dá, as oportunidades que Ele nos dá de negócio, de família, de vida, para a glória do Seu nome, para o serviço do reino. Vivemos a vida ainda egoisticamente, principalmente nos nossos dias. E o Senhor está corrigindo essa tendência pecaminosa do nosso coração, dizendo que você vai ter que se exercitar numa coisa, Cláudio. Ao orar, você vai colocar as minhas coisas como prioridade da sua vida e não as suas coisas. A prioridade da sua vida vai ser a glória do meu nome, o avanço do meu reino, o estabelecimento da minha vontade sobre a sua. Glorificado e santificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade na terra como nos céus. Você já ora desse jeito? Senhor, eu tenho decisões a tomar na vida. Às vezes decisões de negócios, às vezes decisões sentimentais, relacionais. Eu preciso tomar decisões na vida. Você que é solteiro e que almeja um dia encontrar alguém para partilhar a sua vida, você ora a Deus pedindo que Deus revele e mostre a sua vontade, ou você vai atrás da sua própria vontade nessas escolhas? Porque o terceiro motivo de oração que o Senhor nos ensina aqui é orarmos assim: Senhor, estabeleça a tua vontade na minha vida, assim como ela é estabelecida nos céus. Nos céus, a obediência à vontade de Deus é plena e perfeita. Nos céus, os anjos existem para servir a Deus e fazer a sua vontade. Aqueles que se rebelaram um dia foram expulsos dos céus e estão debaixo de condenação. Mas aqueles que servem a Deus, vivem as suas vidas para servir a Deus e fazer a sua vontade. E a oração que o Senhor nos ensina a fazer é esta: para submeter o meu eu, que quer estabelecer a sua própria vontade, submetê-lo à vontade de Deus. E eu devo orar assim, o Senhor me ensina, que seja feita a tua vontade, não a minha. E que seja feita de forma plena, como ela é feita nos céus. Senhor, em outras palavras, eu quero viver para fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade para a minha vida? Se for esse o foco das minhas orações, se for esse o objetivo da minha vida, eu vou viver uma vida em submissão a Deus e a sua vontade. Teu nome ser exaltado, teu reino avançar, tua vontade ser obedecida, na terra como nos céus. Qual é a prioridade das nossas orações, ou qual deveria ser? As coisas de Deus. Seu nome, seu reino, sua vontade. Seu nome conhecido e glorificado. Seu reino estabelecido.
sua vontade obedecida e feita na terra como nos céus. É a prioridade do cristão. Mas em segundo lugar, o segundo bloco da agenda de Deus para orarmos, aí sim, as nossas necessidades. Porque Deus sabe que temos. E precisamos confiar em Deus e colocar diante de Deus as nossas necessidades. Mas as nossas necessidades vêm após a prioridade das coisas de Deus. E Ele então nos ensina a orar pelo pão de cada dia, pelo perdão dos nossos pecados e pela proteção das nossas vidas. E aí a gente brinca, né? São os 3 P's: pão, perdão e proteção. É o que nós precisamos. No pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, né? É o nosso sustento, a nossa sobrevivência. As coisas que são necessárias para a nossa vida, para vivermos uma vida digna. Deus nos ensina a orar por essas coisas. Nós precisamos de muitas coisas para viver uma vida digna. Eu preciso prover para minha família alimento. Eu preciso prover para minha família saúde. Eu preciso prover para os meus filhos educação. Eu preciso prover para minha casa coisas que eles precisam. Então, essas são minhas necessidades como um pai de família, como provedor da minha casa. E eu preciso pedir a Deus e colocar diante de Deus essas coisas. Senhor, faça com que o meu trabalho, o meu esforço, o meu suor, os meus negócios prosperem. Faça com que pelo meu trabalho eu consiga sustento digno para minha casa. É sobre isso que o Senhor nos ensina a orar, a depender a nossa vida dEle. É o Senhor quem nos dá força, quem nos dá saúde, quem nos dá criatividade, para podermos produzir riqueza, bem-estar, para o nosso conforto, para o conforto dos nossos filhos e para o serviço do reino de Deus. E nós precisamos depender de Deus, colocar essas coisas diante de Deus. O nosso futuro, o nosso sustento, as nossas ansiedades materiais, as nossas necessidades. Colocar diante de Deus, depender de Deus para essas coisas. O pão de cada dia era a cultura da época de salário, eram diaristas. Recebiam pelo dia de trabalho. Por isso, pão de cada dia. Na nossa realidade brasileira, né, é o pão de cada mês. Né? Geralmente recebemos os nossos salários ou sustentos mensalmente. Então, é pedir a Deus pelo pão de cada mês. Nos dê, né, esse mês de novembro, o sustento necessário para manter de forma digna a minha família. Senhor, Tu sabes... conhece o meu budget, conhece o meu orçamento, as minhas necessidades, supra essas minhas necessidades, Senhor. Pedir a Deus pelo sustento da minha vida e da minha família. Mas, do mesmo modo, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. E isso o Senhor está nos ensinando a orar diariamente e cotidianamente diante do Senhor. Não são orações mensais nem semanais, são orações diárias. Eu preciso diariamente me colocar diante de Deus para pedir a Ele essas coisas, as suas prioridades, o seu nome reconhecido e glorificado, o teu reino avançando e dominando a terra, a tua vontade sendo feita aqui como é feita no céu, Senhor. Diariamente eu colocar diante de Deus essas coisas em oração. Diariamente eu pedir a Deus pelo sustento da minha família, da minha vida. Diariamente eu pedir a Deus perdão pelos meus pecados, porque diariamente eu peco contra o Senhor. O que Ele está nos ensinando aqui é que nós devíamos, ao final de um dia, chegar diante do Senhor
para fazer uma avaliação da minha vida, para sondar o meu coração, para dizer como salmista: Senhor, sonda o meu coração e me conheça. Veja se há em mim caminhos maus, como é que eu procedi hoje. O que eu deixei dominar a minha mente, os meus pensamentos. Como eu reagi às coisas que me aconteceram hoje. Aquele tranca, aquela buzinada, aquela deselegância que aconteceu comigo no trânsito, no trabalho, como eu reagi a isso? Reagi dominado pelo teu espírito, reagi dominado pela minha natureza pecaminosa. Refletir, avaliar, colocar diante de Deus a minha vida, minhas motivações, meus pensamentos, minhas palavras, minha atitude. Porque diariamente nós quebramos a lei de Deus, diariamente nós pecamos contra Deus. E precisamos chegar diante de Deus para limpar a nossa vida, para zerar a nossa vida, para pedir a Deus que perdoe os nossos pecados. Que o texto chama de dívidas. Porque todo pecado é uma dívida. É uma dívida com Deus, em primeiro lugar. Quando eu peco, eu me torno devedor de Deus. A Bíblia diz que Cristo pagou na cruz o escrito de dívidas que era contra nós. Então há uma caderneta de dívidas. Vamos pensar assim, né? No passado, né, nas bodeguinhas, as pessoas tinham lá a caderneta, né? E fazia compra lá para pagar no final do mês ou na semana e entrava na caderneta. Então, diante de Deus, os nossos pecados são contabilizados. Diante de Deus, Ele conhece todos os meus pensamentos, as motivações da minha alma. A palavra nem me chegou à língua e o Senhor sabe tudo que se vai no meu coração. Eu preciso chegar diante de Deus para admitir a minha pecaminosidade, para confessar a Deus e concordar a Ele com o fato de que eu sou pecador, para pedir a Ele que me perdoe e me lave no sangue de Jesus, que é suficiente para me limpar e me perdoar de todos os meus pecados. Ele está me ensinando que eu glorifico o nome de Deus quando eu reconheço o meu estado de pecado e quando eu confio no perdão que vem da cruz para me lavar e me tornar apto diante do Senhor. Ele está me ensinando a viver uma vida santa, a não permitir que coisas atrapalhem a minha relação com Deus, que pecados, por menor que possam parecer, quebrem a minha comunhão com Ele. Ele está me ensinando a manter uma vida de comunhão com Deus. Nós somos pecadores, nós vamos continuar pecando, infelizmente. Mas Ele está me ensinando que eu posso resolver, que Ele já providenciou uma saída para isso. Que todas as vezes que eu me quebranto diante dEle, e se faço isso diariamente, melhor ainda, porque cada vez que eu confesso uma culpa, um pecado diante dele, eu me torno mais atento a esse mesmo pecado para que eu não repita na minha vida. Mas todas as vezes que eu tomo isso como uma coisa mínima, que eu não acho que eu devo pedir a Deus perdão pelas minhas vidas, eu vou acumulando pecado e quebrando a minha relação com Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus, e me encontro cada vez mais frio e distante do Senhor, e vulnerável e entregue à minha própria natureza e corrupção. E aí vem a queda, e aí vem o escândalo, e aí vem a frieza, e aí vem o afastamento. E o que é que o Senhor providenciou para que isso não se instale na minha vida e na sua vida? Confesse a Deus diariamente as suas culpas. Admita as suas dívidas. Diga a Deus: Senhor, perdoe os meus pecados. Sonde o meu coração, me ajude a enxergar aquilo que o Senhor enxerga muito bem. Me mostre, me convença dos meus pecados, os mais ocultos e escondidos na minha alma. Me faça ver, Senhor, para que eu possa confessar, para que eu possa admitir e ser perdoado e ser consolado pelo único consolo que vem da cruz. O rei Davi fala dessa dinâmica de dureza de coração e não admissão de culpa. Ele diz que enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Dentro de mim era como se os meus ossos se envelheciam e se quebrassem e eu me tornasse seco na minha vida com Deus. Mas quando eu confessei o meu pecado ao Senhor, eu fui perdoado e Ele renovou a alegria no meu coração. É fácil você saber
se você está em dívidas, ou alguma coisa atrapalhando a tua relação com Deus, a frieza espiritual, a falta de desejo das coisas de Deus, um distanciamento, uma tristeza que não se explica. É uma tristeza que vem de Deus para te levar a arrependimento. Confesse a Deus, chegue diante de Deus, abra o coração, coloque diante dele a sua vida, peça a ele para lhe falar o coração. Deus fala. Ele mandou que a gente fizesse isso para nos mostrar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui vem uma observação. Ele diz que nós não temos o direito de chegar a Deus para pedir perdão pelas nossas dívidas, quando nós não temos o desejo de perdoar quem peca contra nós. Alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te entristeceu. Você também faz isso com Deus diariamente. Você quer chegar diante de Deus para pedir a Ele que perdoe os seus pecados e quer sair dali perdoado e aliviado, conceda essa mesma graça a quem peca contra você. E aqui ele dá uma explicação no verso 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A vida com Deus não é uma vida de egoísmo. A evidência de que você entendeu a graça e o perdão é que você está disposto a derramar essa graça e perdão a quem peca contra você. Se você não tem essa disposição, é porque você não entendeu a graça. Se você não entendeu a graça, você não tem direito a ela. Essa é a lógica que Jesus está usando para a gente entender o que ele está dizendo. Se você foi perdoado, meu filho, você vai saber o que é isso. A alegria do alívio, do perdão. E você vai querer conceder a isso a quem peca contra você. Porque se a mesma graça atingiu o seu coração, é a mesma graça que Deus vai usar como um canal para atingir quem peca contra você. E por fim, ele disse que nós deveríamos orar diariamente também. Não somente pelo perdão dos nossos pecados, mas também por proteção. Verso 13, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é você pedir a Deus e depender de Deus para se proteger do pecado. Porque o diabo, nosso adversário, anda como um leão que ruge procurando um momento para nos devorar. E eu fico imaginando quando Pedro usa essa figura. Ele está pensando nas arenas, e os cristãos sabiam muito bem o que era isso. Eles estavam sendo presos e levados aos montes, aos lotes, para as arenas romanas, para serem expostos ao ridículo, para serem ali ameaçados de morte, a serem traçados pelas feras, a serem comidos, dilacerados pelas feras. Aos domingos, o imperador romano e o Estado romano faziam o circo e o pão para a população romana. E nas grandes arenas, traziam ali os cristãos a rodo para que eles pudessem negar a sua fé, e se não negassem, seriam comidos pelas feras. E leões. Eram agrupamentos de pessoas que ficavam ali, e eles soltavam as feras, e as feras se aproximavam, ficavam rodeando, procurando um momento para devorá-los. E Pedro usa essa figura. O diabo é como um leão que ruge, procurando um mais fraco para devorar. E aí você observa, quando você liga esses canais de televisão, Net Geo, e você vê como acontece nas savanas da África, as caçadas, como os leões, como os leopardos atacam um rebanho de alces, de veados. Eles são animais poderosos, mas eles sempre procuram espreitar o mais fraco, não é? O mais débil, né? Amam os filhotes, né? Porque não tem tanta velocidade ou poder de reação como os adultos. Então eles cercam, tentam separar aquele do bando para não ser protegido. E aí, quando conseguem isso, atacam e investem contra o débil. Assim também como nós, é isso que Pedro está trazendo à nossa memória. Tenham cuidado, porque
Satanás anda como um leão que ruge procurando um vacilo seu, procurando uma debilidade na sua vida espiritual, procurando uma brecha em você para lhe atacar, e ele vai lhe devorar ali na sua fraqueza. Peça a Deus proteção. Conheça as suas debilidades espirituais, as suas fraquezas, as suas brechas espirituais, porque você as tem. Eu as tenho. Eu preciso me conhecer. Conhecer minhas virtudes, fruto da graça de Deus e dos dons de Deus na minha vida. Conhecer também as minhas debilidades, fruto da minha natureza pecaminosa. Eu as tenho. E eu preciso vigiar e orar a minha própria vida. Eu tenho um inimigo dentro de mim, a minha natureza caída e pecaminosa, que muitas vezes se sente atraída pelo mundo. Eu preciso vigiar. Onde é que eu sou fraco? Qual é a minha vulnerabilidade, o meu calcanhar de Aquiles? Para estar colocando isso diariamente diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, me livre do mal, me proteja do mal, me sustente. É nisso que Jesus está dizendo aos seus discípulos que trate com radicalidade aquilo que eles sabem ser fraqueza em suas vidas. Se é o teu olho que te faz tropeçar, arranca-o de ti. Trata com radicalidade, não dê mole para isso, porque você vai ser tragado por isso. O teu pecado vai te encontrar. Se é a tua mão que te faz pecar, arranca de ti. É melhor que você entre nos céus manco, sem uma mão, cotó, do que vá para o inferno com o corpo todo. Ele não está dizendo que a gente vai se mutilar, ele está dizendo que a gente vai tratar com radicalidade o pecado. Não demole com o pecado na sua vida. Conheça as vulnerabilidades do seu coração, da sua vida, e coloque isso diante de Deus. A mesma graça que tem poder para lhe perdoar quando você peca, é a mesma graça que tem poder para fazer com que você não caia em pecado. É isso que ele está nos ensinando. Basta que eu seja vigilante. Vigiai e orai. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, a natureza é caída. Então tenha o cuidado para depender da graça de Deus. Você deveria se levantar todos os dias e colocar diante de Deus os seus pontos fracos, a sua vulnerabilidade, aquela área que está te incomodando na tua vida espiritual, que está te derrubando espiritualmente, que está te fazendo pecar espiritualmente. Colocar isso diante de Deus, ficar com isso antenado na sua frente todo dia. Eu não vou tirar os olhos dessa área da minha vida. Vigiai. É isso que está significando. Tome conta do seu próprio coração, da sua própria natureza. Conheça-se a si mesmo, meu querido. Não tente mascarar isso diante de Deus. Deus não espera de você perfeição. Ele sabe que somos pó. Assuma isso diante de Deus e peça a Ele proteção e misericórdia sobre a sua vida. E Ele dá graça. E Ele sustenta. E Ele protege aquele que humildemente depende dele para viver, para se manter em pé. É nisso que Paulo está dizendo, que quando um de nós cair e tropeçar, socorra. E tenha cuidado de você mesmo. Aquele que pense estar em pé, não caia. Ele está falando dessa realidade. As prioridades santas do cristão são as coisas de Deus. As necessidades santas do cristão é o seu sustento, sua vida digna. É o perdão quando peca, a proteção para não cair. Os desejos de um cristão é conceder perdão a quem peca contra ele. É conceder o mesmo tipo de graça que nos foi concedido na cruz. É buscar perdão e conserto quando nós pecamos contra outras pessoas. Que Deus nos dê a compreensão de vivermos essa agenda. Eu acho que todo cristão deveria ter a oração dominical na sua mente, não para rezá-la. Né? E eu enfatizo e digo isso. Às vezes eu vejo essa compreensão espalhada na igreja. Os católicos têm a Ave Maria e nós temos o Pai Nosso. Né?
Eles rezam a Ave Maria e nós rezamos o Pai Nosso. O Pai Nosso não é para ser rezado não, meu filho. Isso aqui é uma agenda para você lembrar. Os motivos pelos quais você deveria se colocar diante de Deus em oração. Não coloque as suas necessidades. Seja sensível a isso. Todas as vezes que você perceber que o que te leva a Deus é os teus interesses, o teu desejo, são os teus projetos pessoais, olha para isso e diga, eu preciso corrigir isso na minha vida. Eu não estou vivendo que Deus faça a minha vontade. Eu preciso priorizar tempo. Uma vida devocional com Deus todos os dias. Eu preciso tomar algumas decisões para rever com Deus. Se for necessário colocar isso como norma na minha família, olha, de tal hora a tal hora eu vou estar ali no escritório orando, lendo a palavra, colocando a minha vida diante de Deus. Se o telefone tocar, peça para ligar depois, anote recado. Se acontecer alguma coisa, não me atrapalhe, eu quero priorizar tempo com Deus. Eu preciso encontrar um lugar na minha casa para isso. Às vezes a gente brinca, nem que seja no banheiro. Né? Para que eu me tranque lá e ninguém vai me incomodar, não é possível. Né? E ali eu vou ler minha Bíblia, e ali eu vou, se eu não tenho outro lugar na minha casa. Mas eu preciso priorizar tempo e lugar para estar com Deus. E eu preciso, nesse momento de estar com Deus, a sós, com Ele, eu e Ele somente, colocar na prática essa agenda, levar comigo isso. Colocar no papel essas coisas. Eu vou orar pelas coisas de Deus. Como é que eu posso? Que assuntos tem que caberia nessa questão aqui de pedir a Deus que o nome dele seja exaltado e conhecido no meu país? A gente vive a imoralidade, a corrupção no nosso país. Leis que existem para não ser cumpridas. Senhor, Deus, faz uma coisa acontecer no meu país. Eu quero ver um país sério. Eu quero ver um país que conhece a Deus e teme o teu nome, manifesta a tua glória no Brasil. Faz alguma coisa acontecer. Se temos crescido como número de evangélicos no Brasil e nada tem acontecido, é porque nós não estamos orando como convém. Então me ajude a corrigir na minha vida isso, para que eu passe a orar prioritariamente pelas tuas coisas. Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor vai tratar disso de forma prática. Ele faz um acordo com o homem. Não se preocupe com a vossa vida pelo comer, beber ou vestir. Eu vou cuidar disso na vida de vocês. Se preocupem com o meu reino. Busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas eu acrescentarei para vocês. Ele faz esse acordo com você. A questão é simples. Ou eu e você confia em Deus e depende dele e obedece o seu comando, ou a gente vai cuidar do nosso próprio bem-estar e deixar as coisas de Deus para segundo plano. Vai ser o princípio bíblico que Lutero encontrou. O justo vai viver pela fé. Ou ele confia plenamente no que Deus diz, ou ele não confia e vai dar o seu jeito, fazer o seu esforço, correr atrás da sua vida. Que Deus possa nos dar graça. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos desafiar a viver uma vida de acordo com a sua vontade e com a sua... Eu queria... individualidade, a sua particularidade. Só você sabe o que você precisa rever na sua... A palavra de Deus não pode simplesmente ser compreendida e não ser aplicada. Precisamos aplicar isso na nossa vida. Você precisa priorizar tempo. Você ora diariamente diante de Deus. Você se coloca diante de Deus para pedir ao Senhor por essas questões. Você tem buscado sim,
os valores de Deus e a palavra e o mandamento de Deus? Isso te incomoda, te inquieta? Se não incomoda, tem alguma coisa errada. Você busca a Deus para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Você pede a Ele isso, que faça alguma coisa acontecer, que intervenha. Você pede a Deus e tem trabalhado para o avanço do seu reino. Você busca na sua vida fazer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus para obedecê-la? Ou você impõe a sua própria vontade, seu próprio desejo? Olha ao Senhor, peça a Deus que perdoe os pecados do egoísmo, que perdoe as vezes que a gente tem usado a Deus para que Ele faça a nossa própria vontade, não disposto a nossa vida para que Ele nos use para a sua própria glória e honra. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, Tu conheces a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que se encontram aqui nessa noite. Tu sabes o que nós precisamos, Senhor. Fale ao nosso coração pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Convence-nos, ó Senhor Deus, que precisamos rever algumas coisas, muitas coisas na nossa vida. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a viver de acordo com a Tua palavra. Faz com que esta noite, aquilo que nós ouvimos, que mexeu com a gente, que nos fez pensar e refletir, possa redundar em ações práticas de nossa parte, para consertarmos o que precisa ser consertado. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a desenvolver uma vida íntima contigo. Ajuda-nos a experimentarmos a Tua graça na nossa vida, a vivermos o que o Senhor prometeu em Tua palavra, que aqueles que creem no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Queremos experimentar isso na nossa vida particular contigo, Senhor. Faz algo novo acontecer entre nós. Nos atrai, Senhor Deus, a Tua presença, a uma vida de devoção, de oração com o Senhor. Nos perdoe as vezes que a gente tem vivido a vida sem isso, vivido a vida largado das Tuas mãos, vivendo a vida por nós mesmos, ó Senhor. Por isso que tantas vezes tomamos decisões erradas, agimos errado na nossa vida, e experimentamos sofrimento em consequência disso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos faz viver próximos a Ti. Tu és um Deus presente, não és um conceito. Tu és um ser vivo, um Pai amoroso, que deseja ser pessoal, íntimo e próximo das nossas vidas. Nos ajude a andar com o Senhor, a servir ao Senhor, a fazer a Tua vontade, a querer viver para que o Teu reino avance, a querer viver a nossa vida para que o Teu nome seja glorificado e exaltado entre os povos. Oh meu Deus, e Tu mesmo cuidarás das nossas necessidades, que entregaremos ao Senhor o nosso sustento e vida digna, que entregaremos ao Senhor a nossa vida espiritual e a necessidade de sermos perdoados e confessarmos os nossos pecados e culpas, e pedirmos ao Senhor que nos proteja de não pecarmos contra o Senhor, para que por nosso intermédio não venha a ser entristecido aqueles que esperam no Senhor. Ó Pai amado, ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo, ser com a nossa vida. Derrama sobre nós o perdão e o sangue de Cristo Jesus, que é suficiente para nos tornar aptos de novo diante do Senhor. Faz com que amanhã comecemos uma nova caminhada contigo, estabelecendo prioridades na nossa vida, tempo para o Senhor, lugar de tranquilidade para estar em comunhão contigo, e seguir essa agenda que o Senhor nos mostra para crescermos na relação contigo. Nós te pedimos assim, Senhor, e oramos a Ti em nome e no amor de Jesus. Amém.